Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais esse momento de estudo, de oração. Hoje nós vamos falar de um capítulo muito importante, que é o capítulo dos bem-aventurados, os brandos e pacíficos. E nós vamos enfatizar a necessidade do equilíbrio, porque essas virtudes da brandura, da mansuetude, da paciência, nós podemos resumir nessa palavra-chave, que é equilíbrio, que nós tanto buscamos, tanto almejamos, tanto lutamos para conseguir o equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual. E eu peço a você que feche os olhos, sente-se de forma confortável, em posição de prece, com as mãos espalmadas, para receber todas as bênçãos que viemos buscar. Respire fundo, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Agradecendo por esse momento de oração, de paz, de busca pelo equilíbrio. Agradecendo pela saúde da nossa família, pelos nossos familiares, amigos, por termos um emprego. Pedimos a proteção para o nosso lar. Pedimos que essa luz que envolve agora as pessoas que estão aqui assistindo esse estudo do Evangelho, que essa luz as envolva e as acompanhe por todos os lugares pelos quais elas passarem. Mais uma vez, respire fundo, agradecendo por esse momento de paz e de oração. Graças a Deus. Hoje, então, nós vamos falar sobre esse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E aqui nós vamos ler 2 versículos do capítulo 5 de São Mateus, que fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E esse capítulo, ele fala de virtudes muito importantes, como a brandura, a mansuetude, a doçura, a paciência, a obediência, a resignação e a cólera. Mas eu entendo que uma palavra que define bem tudo isso que diz esse capítulo é a palavra equilíbrio. Bom dia, Terezinha, seja bem-vinda. E equilíbrio é o que nós buscamos, principalmente nesses tempos difíceis em que estamos vivendo, esses tempos de crise, em que estamos instáveis, emocionalmente abalados, muitas vezes sofrendo com o desemprego, com a perda de um parente próximo. Então, são vários motivos pelos quais nós vivemos aflitos. E buscar o equilíbrio é essencial. E o equilíbrio emocional é uma competência comportamental que permite a gente reconhecer a influência das emoções sobre nós e, em resposta, exercer o autocontrole. Aqui nós falamos muito sobre autoconhecimento, autocontrole, reforma íntima, e tudo isso é muito importante na busca do equilíbrio. E o equilíbrio nos traz paz, nos traz tranquilidade, nos traz felicidade, que é o que nós almejamos. E esse autocontrole, quando nós exercemos o autocontrole, nós conseguimos obter reações mais centradas, mais racionais, mais harmônicas, mesmo diante daquelas situações extremas, como as crises. A gente consegue se controlar, não revidar, não xingar, não se exaltar. E o equilíbrio, ele é essencial em todas as áreas da vida. Nos relacionamentos, no lazer, no trabalho. O equilíbrio influencia diretamente na nossa saúde física, no nosso corpo e na nossa mente. Tudo em excesso prejudica. Vocês já imaginaram, já pensaram, já pararam para pensar como é importante o equilíbrio na nossa vida?
Num relacionamento, por exemplo, o ciúme, ele pode ser sinal de cuidado, carinho, mas em excesso, ele pode se tornar doentio e se transformar numa obsessão, posse, violência, gerar prejuízos às partes incalculáveis. O trabalho é uma lei natural. Tudo no universo trabalha. Os animais, os nossos órgãos enquanto dormimos, tudo trabalha, tudo evolui. Mas o trabalho em excesso, ele causa fadiga, ele causa exaustão. Precisamos de um dia de folga na semana, precisamos de férias para recompor essas energias e ter ânimo para o trabalho. No trato com as pessoas, quando a gente se relaciona com as outras pessoas, não só no relacionamento conjugal, não podemos ser passivos demais, aceitar tudo, mas também a gente não pode ser arrogante, nos acharmos melhores do que as outras pessoas. É essencial o equilíbrio. Também, nesse trato com as pessoas, nós não podemos falar baixo demais. Até Chico Xavier dá essas orientações no livro Sinal Verde, quando ele fala que a gente não deve falar baixo demais, que dificulte aquelas pessoas, as outras pessoas, de ouvir, de entender o que a gente fala, e nem alto demais, que possa incomodar, que possa se tornar agressivo. Outro exemplo também, atividade física. A atividade física, ela é essencial. Precisamos nos movimentarmos. Não podemos ficar inertes, porque o corpo é como uma máquina. A máquina que fica parada, ela enferruja. Ela para de funcionar. Um carro que fica sem movimentar, sem andar, ele estraga de ficar parado. Então, nós não podemos exagerar na atividade física para não sobrecarregar os nossos músculos, a nossa coluna. Tudo isso é muito importante. O lazer é essencial. Precisamos nos distrair. Cada um gosta de se distrair de uma forma. Tem uns que gostam de se distrair lendo livros, outros passeando em parques, passeando com a família, brincando com os filhos. Mas nós precisamos ficar atentos ao lazer, porque o lazer também pode se tornar um vício. Uma cervejinha todos os dias, após a janta, pode se tornar um vício em álcool. Um jogo de cartas pode se tornar um vício em jogos de azar. Aquela passeada na internet pode se tornar um vício em tecnologias e transformar-nos em pessoas antissociais, alheias ao mundo real. Tudo isso é equilíbrio. A incapacidade de saber esperar, de ter paciência para esperar o momento certo, esperar alguém, esperar algo acontecer, nos transforma em pessoas extremamente ansiosas. E a ansiedade em excesso também é prejudicial. Causa taquicardia, fadiga, são diversos efeitos físicos e psicológicos. Então, esses são só alguns exemplos de como o equilíbrio é importante em todas as áreas de nossas vidas. E conseguimos o equilíbrio através do cultivo dessas virtudes que estão descritas no capítulo 9. Da brandura, nós conseguimos através da brandura, da mansuetude, da doçura, da paciência, da obediência, da resignação, de conter os ímpetos de cólera, porque todos nós somos impacientes, intolerantes, em maior ou menor grau. E essas passagens do Evangelho de São Mateus, nessas passagens, Jesus faz da mansuetude, da doçura, da afabilidade, da paciência uma lei. E quando a gente exercita essas virtudes, nós nos aproximamos de Deus.
Em contrapartida, quando a gente é ofensivo, quando a gente ofende, quando a gente agride, quando nós somos intolerantes, nós nos afastamos de Deus. Porque toda palavra ofensiva, todo desequilíbrio é contrário à lei do amor e da caridade, que se resumem à lei de Deus. Mas essa mansuetude, ela deve vir do coração. Não adianta ser só da boca para fora. Ah, eu sou humilde, ah, eu sou paciente, ah, eu sou boa. Não. Porque o mundo está cheio de pessoas que são irreais, que são falsas. E essa mansuetude, essas virtudes devem ser cultivadas em todos os lugares. Quantas pessoas a gente conhece que são mansas com as pessoas de fora, mas são extremamente agressivas, intolerantes com os familiares dentro de casa? Então, nós precisamos ter a consciência de que precisamos buscar o equilíbrio. Porque violência gera violência e gentileza gera gentileza. Isso em todos os aspectos e em todos os lugares. E para neutralizar a violência, nós não devemos agir com mais violência, com mais truculência, mas nós devemos agir com brandura, com mansuetude, com afabilidade, com moderação, com paciência, equilibrados. Porque a violência não se ajusta à felicidade. Quando eu digo que violência gera violência, eu não digo só da violência física, mas eu digo dessa truculência que às vezes a gente agride as outras pessoas, quando a gente retruca, quando a gente revida. E isso a gente pode notar nos atos, nas atitudes mais cotidianas, no dia a dia. No trabalho, por exemplo, se alguém já chega, você está atendendo alguém e a pessoa já chega brava, já chega intolerante, já chega te agredindo. Se você revidar, aquilo vira uma briga. Mas se você falar baixo, de forma pacífica, olha, você tem razão, eu entendo, nós vamos resolver o seu problema, a pessoa se acalma e tudo se resolve. Da mesma forma em casa. Vocês já viram como é uma bola de neve? O marido chega em casa nervoso, estressado do trabalho, com algo que aconteceu lá, não tem nada a ver com você. Mas se ele chega, ele já vem com aquela energia pesada, já começa a reclamar, que a janta não está pronta, e já começa a reclamar de tudo. E aí você vai e revida, você fica nervosa, e agride, e fala às vezes coisas impensadas. Isso pode se tornar uma agressão física, pode se tornar uma agressão verbal, porque as palavras jogadas ao vento não têm volta. Então é preciso prestar bastante atenção nas nossas atitudes e buscar o equilíbrio. Muitas vezes é preciso blindar. Nos blindarmos muitas vezes fechar os nossos ouvidos e não absorver essa energia que vem de fora, essa energia da outra pessoa que não tem nada a ver com você, mas que se você absorver como uma esponja, você passa ela adiante. Então a gente precisa nos blindarmos e nos vigiarmos constantemente para buscar esse equilíbrio que nós tanto almejamos. Isso não quer dizer que a gente tem que ser omisso, que a gente tem que se calar sempre, mas é saber o momento de falar. Sabedoria e inteligência é saber também o momento de se calar. No momento que a pessoa está agressiva, está nervosa, isso não é o momento de conversar. Tem um momento certo. E a gente sabe, a gente como a maioria são mulheres, nós sabemos o momento certo de falar com o marido. Não tem aquele momento certo de falar com o chefe. Tudo tem um momento certo. E o momento certo, com certeza, não é aquele em que os ânimos estão exaltados. Então é muito importante
nós prestarmos atenção nas atitudes e controlar as nossas emoções, ter autocontrole, ter o equilíbrio tão necessário para nós sermos pacificadores e não multiplicadores de violência e de agressões. Precisamos prestar atenção nas nossas atitudes, como reagimos às atitudes. Então, os brandos e pacíficos que Jesus diz nesse capítulo tão lindo do Evangelho são aqueles que propagam a tranquilidade, naqueles corações revoltados, violentos, estabelecendo a concórdia entre eles, não a discórdia. Não é aquela pessoa que joga mais lenha na fogueira, mas aquela pessoa que apaga o fogo, que abranda. Não tem aquela pessoa que você procura, que você conversa muitas vezes e que ela te acalma, muitas vezes só com a voz, só com o tom de voz. Em contrapartida, tem aquela pessoa que às vezes você tá calma, tranquila, mas você chega perto dela e já tem aquela energia negativa, aquele peso, aquele discurso de ódio, de revolta com o mundo, com tudo. Então, devemos seguir o exemplo, o maior exemplo de brandura, de mansuetude e de paciência que Deus nos enviou, que foi Jesus. Jesus nunca impôs nada a ninguém. Sempre pregou a doutrina do amor, nunca guardou rancor, nunca guardou ódio, nunca revidou todas as violências que ele sofreu. Ele sofreu inúmeras violências, acusações injustas e ele não revidava. E ele dizia, no alto da sua sabedoria, equilíbrio e autocontrole: Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-os. Ele pedia perdão porque ele entendia as atitudes das outras pessoas como aquelas que não sabiam o que estavam fazendo. Por isso é importante nós nos colocarmos no lugar das outras pessoas, porque nós somos muito melindrosos, nós sofremos com qualquer atitude, nós nos ofendemos com facilidade, a gente fica com raiva, às vezes porque a pessoa não nos cumprimenta, porque não nos deu um bom dia, a gente se ofende com muita facilidade. Então a gente precisa conter a nossa cólera, esses impulsos de raiva, esses impulsos de demência, de cólera, que a gente lá no capítulo do Evangelho fala que esses acessos de cólera, quando a gente fica com muita raiva, a gente, como diz o mineiro, a gente supita, a gente se exalta de uma hora para outra com às vezes pequenas atitudes das outras pessoas. Isso é um acesso de demência passageira, a gente fica fora de si, a gente volta a ser animais irracionais, primitivos. Faz a gente perder o sangue frio, a gente profere palavras que depois se arrepende. Se a gente pudesse nos vermos de fora como se fosse algo externo, observar as nossas atitudes nesses momentos de cólera, de ira, nós nos envergonharíamos. E esses efeitos da raiva, da cólera, são maléficos ao nosso organismo, à nossa mente, ao nosso espírito. Primeiro, que não resolvem nada, nenhum problema. Segundo, altera a nossa saúde física. Ocasiona doenças físicas, problemas de gastrite, de estômago, enxaqueca. Causam também problemas psicológicos. Compromete a vida. Nos torna extremamente infelizes. Como um momento de raiva, de cólera, que a gente se arrepende, estraga o nosso dia, não é mesmo? Quantas vezes você já se pegou infeliz por causa de um momento de desequilíbrio? E torna infelizes também todas aquelas pessoas que nos cercam, porque é um ciclo vicioso. Como eu disse, a violência gera violência. E em contrapartida, a gentileza gera gentileza.
Então, se você é gentil, se você é amável, se você é brando, se você é pacífico, você transmite essa energia para o mundo. Bom dia, Nuno, seja bem-vindo. Abraço para todos aí de Portugal. Afasta os amigos. Quantas vezes? Quem quer ficar perto de pessoas que são agressivas, que são intolerantes, que são rudes, que não são amáveis, que não são dóceis? Afasta amigos, afasta parentes, afasta também o auxílio dos bons espíritos, porque você atrai o que você é. Você atrai o que você sente. Por isso é preciso fazer uma limpeza dos nossos pensamentos e uma limpeza dos nossos sentimentos, para nós atrairmos pensamentos bons, sentimentos bons. Quantas pessoas matam num acesso de cólera? Então, a palavra de hoje é equilíbrio. A palavra que nós devemos buscar é equilíbrio. Equilíbrio, compreensão, tolerância, que são formas de exercer a brandura, a mansuetude, a paciência, compreender as atitudes dos outros, procurar entender as justificativas dos outros, o modo de ser das outras pessoas, aceitar como elas são, aplicar o evangelho a nós mesmos e não às outras pessoas, admitindo que somos seres imperfeitos, com bons sentimentos, com potencialidades, mas com defeitos e imperfeitos. Todos somos imperfeitos. E aplicar a indulgência, que é essa tolerância com os erros alheios. Então, precisamos prestar bastante atenção e buscar sempre o exemplo do Cristo e os seus ensinamentos. Orai e vigiai. Oração naqueles momentos de desespero, de raiva. Buscar o silêncio, a respiração, porque a respiração ela oxigena a mente. E muitas vezes contém esses ímpetos de raiva, de ira. Acalmar, orar. Vigilância constante, diária das nossas atitudes, do nosso temperamento, do nosso comportamento, para nos tornarmos pacificadores e doarmos tranquilidade e paz. Silenciar, respirar, acalmar, orar, evitar esses momentos de raiva. No livro Caminhos de Volta, Diante de Paz, Emmanuel, ele sempre de forma sábia, ele diz que a paz começa em nós e por nós. Os pacificadores são aqueles que aceitam em si o fogo das dissensões de modo a extingui-lo e não propagá-lo, com os recursos da própria alma, doando tranquilidade a todos que lhes compartilham a marcha. Então quer dizer que nós todos podemos ser pacificadores. Não adianta a gente querer transformar a outra pessoa. Nós precisamos nos transformarmos, nos tornarmos pessoas mais pacificadoras, mais dóceis, mais alegres. Sejamos luz, sejamos pessoas que levem a paz às outras pessoas, que não levem dissensão, ódio, rancor. Sejamos a mudança que queremos ver no mundo. E para isso, precisamos buscar o equilíbrio, que é essa palavra-chave de nosso estudo de hoje. Então, nesse momento de oração, de reflexão, eu peço a vocês, mais uma vez, se possível, feche os olhos, agradecendo por esse momento de paz, de tranquilidade e reflexão, e pedindo a Deus, a Jesus, aos espíritos protetores, aos nossos anjos guardiães, que nos conceda o discernimento necessário para alcançarmos o equilíbrio que tanto almejamos. O equilíbrio nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, o equilíbrio em nossas atitudes. O equilíbrio é essencial para conseguirmos a tão almejada paz. Que assim seja,
Que vocês tenham um excelente fim de semana, de muita paz, de muita tranquilidade, de muita reflexão. Fiquem com Deus.